vamos para mais um podcast. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com Rafael Pinho, o habilidoso do Mandarim, também conhecido por Mamá Rorô. Hoje, nosso convidado é o Dr. Deni Reis, teólogo e psicoterapeuta, está conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí para mais um episódio de Mais um Dia Feliz. Antes de começarmos, vamos para a nossa promoção de 7 anos de sorte, que você não pode perder. Basta se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e ter acesso ao grande prêmio. Certo, Pinho? Se você ignorar o chamado, o que pode acontecer, Pinho? 3 horas da manhã, você vai acordar, vai achar que é coisa ruim, mas na verdade é a sua bexiga que vai estar cheia. Então, não deixe de investir na sua vida. E vamos começar logo. Vamos perguntar aqui ao Dr. Deni Reis, que é teólogo, né? Nada mais adequado que perguntar o que é teologia. Teologia é o estudo sobre Deus e tudo que gira em torno dele. Religiões, crenças religiosas, comportamentos religiosos, experiências religiosas. Teo de teologia é Deus, logia é estudo. Então, todo o estudo que gira em torno desse tema. Por onde vamos começar? Que o tema é grande. É grande. Estamos prontos. Estamos prontos? E o que é Deus para você? Pegou, hein? Porque é uma palavra, um termo complexo de definir. Deus, ele pertence ao transcendente. Deus, ele é um pouco do que está dentro de nós. Deus é um pouco também de uma cultura, de um contexto social. Deus também é o que fizeram dele. Deus também é uma construção humana. Mas Deus também não é uma construção humana. Deus é tudo que representa o infinito, o além, o inexplicável. Deus é o objetivo da ciência. Deus é a experiência não tida. É a verdade não alcançada. Deus é o centro de grandes ciências. Como, por exemplo, os antropólogos entram em consenso de que o tema mais profundo que existe na antropologia é a busca sobre Deus. É a compreensão sobre a religião, sobre as comunidades. Deus está presente na consciência do ser humano desde sempre, inclusive no cérebro, partes do cérebro que manifestam essas características. Deus foi o objeto das primeiras perguntas dos primeiros humanos. O que acontece depois da morte? O que acontece depois daqui? Deus é o criador de tudo? Sim. Apesar de não sabermos muito bem o que significa isso. Né? Porque para dizer que Deus é o criador de tudo, precisamos ter a prova disso. Tá? Só que o máximo que a gente consegue ter é uma experiência. E não um fato. As religiões pregam a Deus por intermédio da prática da fé. Eu discordo. Assim como Jung, assim como na psicologia analítica, a fé é fundamental até um certo ponto, depois ela começa a atrapalhar. Porque uma vez perguntaram para Jung assim, você acredita em Deus? E ele disse assim, não, eu sei que ele existe. Ele estava falando de uma experiência. A experiência. Por exemplo, eu cheguei aqui através da experiência de alguém, mas aí vocês tiveram fé no que iria acontecer aqui. Mas agora estamos produzindo uma experiência. Então, Deus é uma experiência. Não é apenas uma fé dita, mas é uma experiência. Deus é mais um dia feliz. Deus é o que resume a espiritualidade. Deus é o que faz com que a espiritualidade seja infinita. Deus está na ponta. Deus é o horizonte. E quando eu caminho, chego até o horizonte, eu descubro que ainda tem mais. Eu chego lá no horizonte, eu descubro que não acaba. Deus está lá. E como funciona a cabeça de uma pessoa que não acredita em Deus e é ateu?
um pouco limitada nesse conceito. Quando falamos de ateísmo no que diz respeito à falta de crença. É muito mais, para mim, é muito mais claro dizer que o ateu, na verdade, é um antideus. Porque para você negar alguma coisa, precisa ter algum conceito sobre aquilo. E, de fato, eu até posso dizer que concordo com o ateu. Ou seja, o ateu discorda dessa definição de deidade, dessa definição de divindade. Em parte, eu concordo. Essa definição do que tornaram Deus. O ateu, ele protesta contra essa definição. Tem seus motivos para isso? Tem seus motivos para isso. E eu concordo. Eu já conversei com muitos ateus, até chegar a um ponto de eu dizer para eles assim, tá vendo, a gente concorda. Isso dá meio que uma confusão na cabeça deles. Como eu, um teólogo, que fui pastor evangélico. Que não é ateu? Que não sou ateu, vou dizer que concordo com ele? Sim, concordo. Porque tornaram Deus alguma coisa. Tornaram Deus um ídolo. Entende? Fizeram uma estátua de Deus. Transformaram a experiência num totem. É adequado, no seu ponto de vista, entender por que uma pessoa, então, tem seus motivos para ser ateu? Sim. E concordo em parte, ou com a maior parte desses motivos. Porque quando eu chego para um ateu e explico o que é Deus, segundo a minha visão, óbvio, ele ele concorda, ele fica empático, ele encontra conforto. Ateu não necessariamente, mas um agnóstico sim, porque o ateu, ele nega absolutamente. O agnóstico, ele nega parcialmente. Ele nega esse totem. Ele nega essa construção religiosa. Ele aceita que existe alguma coisa, mas ele nega que essa alguma coisa, ela é em sentido último o que as religiões pregam. E, de fato, eu concordo. Porque se eu pego Deus e coloco dentro de um contexto, eu perco a noção de quem ele é. Então, eu posso dizer que Deus não existe? Sim. Dentro da realidade que eu criei? Não, ele não existe. Ele não está dentro desse conceito humano. Humanamente, não é possível compreender Deus em sua totalidade. E aí vem a religião, que é uma tentativa. A religião, uma definição mais teológica da religião, é uma tentativa de explicar Deus. Por que tentativa? Porque não é possível. É por causa dessa tentativa de explicar Deus que as cruzadas católicas, quando chegaram no Brasil, escravizaram os índios. Com essa soberania divina, escravizando negros. Quando os escravos foram libertos nos Estados Unidos, trouxeram alguns escravos às escondidas para o Brasil, que ainda podia ter escravos no Brasil. Então, Deus é aquele que empurramos de goela abaixo nas pessoas, porque eu sei o que é melhor para você. Então, quando eu digo tornamos, parte da nossa sociedade. Nós tornamos Deus numa coisa. E qual o nome que a gente dá para o que seria o oposto de Deus? Como assim? O diabo é o oposto de Deus? Segundo a teologia judaica, o diabo, ele é servo de Deus. Ele existe para cumprir uma missão, uma finalidade. Como, por exemplo, no livro de Jó, quando Deus deu ordem a Satanás para provar Jó, para testar Jó. E Satanás obedeceu. Então, ali fica claro que o diabo, na verdade, é um símbolo. Por falar em símbolo, é preciso deixar claro que a Bíblia ela é simbólica. A Bíblia é simbólica. Não é um livro necessariamente histórico. Possui histórias, mas quando essas histórias são colocadas à prova, muitas discordâncias
existe. Porque, na verdade, a Bíblia não pode ser encarada como algo literal. A Bíblia, em sua literalidade, pode ser que haja muitos problemas. E é com esses problemas que o ateu se encrenca. Porque ele busca entender a literalidade do texto. Só que isso não é possível. A Bíblia é um livro de fé, e é através da fé que se compreende. Então, falando de Satanás, diabo, ainda é algo simbólico. Segundo o judaísmo, é um servo de Deus. Só que no cristianismo, o diabo ganhou uma persona diferente, ganhou uma missão diferente, ganhou uma particularidade diferente. Porque ao longo dos séculos, o diabo ele foi ganhando novas formas. A partir da Idade Média, que com influência da Igreja Católica e dos artistas da época e dos filósofos da época, foram dando rabo, chifre, tridente. Foram colocando ali coisas de... elementos amedrontadores. Porque cabia à igreja oprimir o povo. Cabia à igreja... Até de outras religiões também começaram a colocar essa simbologia para meio que ficar mal visto, né? Sim. Então, o diabo ele foi ganhando essa persona, essa imagem ao longo dos séculos. O que entendemos sobre o diabo não é moderno. Tá? Porque alguns cristãos acreditam que a Bíblia caiu do céu com capa de couro, com zip e tudo. Deus abriu o céu e deu para o homem a Bíblia já escrita. Eu entendo que você já tenha lido a Bíblia mais de uma vez. Sim. E você concorda com a forma, com a interpretação que é dada para ela? É uma pergunta muito aberta ainda. Refine a sua pergunta. Digo assim, a maneira como as religiões interpretam, cada um interpreta um pouco de uma maneira, né? Você acha que há distorções na interpretação da Bíblia? De um modo geral? Sim, porque assim, os manuscritos bíblicos, eles partiram de duas fontes, tá? De forma bem genérica, ok? Uma fonte mais copiada e outra fonte menos copiada, tá? Então, essas duas vertentes deram origens a novas traduções. Por isso que quando você vai ver as traduções da Bíblia, são inúmeras, são várias traduções da Bíblia. Por exemplo, as traduções Almeida passou por várias reformas desde seu início. Várias reformas, várias traduções diferentes. E hoje existe até discrepâncias de interpretação. Diferenças gritantes entre versões que mudam completamente a tradução e a interpretação do texto. Sim, porque... essa interpretação que você diz, na teologia a gente chama de hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a interpretação para o dia de hoje. Só que tem um outro processo anterior que se chama exegese. O que é exegese? É o entendimento do texto naquele tempo, naquele período, daquela cultura, daquele contexto socioeconômico. O que aquele texto quis dizer para aquelas pessoas. Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. O que aquelas pessoas estavam passando? Qual era o sofrimento delas? Como, por exemplo, clamavam por um Messias político. Clamavam por um Jesus, quando Jesus apareceu, quiseram que Jesus fosse aquele Messias. E qual é o Messias clamado naquela época e visto, inclusive, nas primeiras páginas do Novo Testamento? É o Jesus político. Salvador de uma nação que estava sendo dizimada por séculos e séculos. Roma massacrando o tempo todo. Então, eles queriam que um líder se levantasse, que pegasse na espada e revolucionasse e tomasse Jerusalém, Israel. Por isso que o Herodes achou que ele iria perder o trono, né? Sim.
Sim, porque ele começou... Roma Pelo começou... nascimento do novo rei que estavam falando. Exatamente, não exatamente. Por isso que mandou matar todas aquelas crianças naquela época. E Jesus teve que ir fugido. Por causa desse burburinho. E Jesus não foi esse cara político, apesar de ter feito política. Porque onde tem pessoas, tem política, pô. Mas quando... Jesus deu a ordem lá no livro de Lucas assim: quem tem capa, vendam suas capas e comprem espadas. Os discípulos acharam que ele ia se revoltar, ia ser uma revolta armada. Esse foi um dos motivos que fez com que Pedro, assim, acredito, que Pedro negou Jesus, que todos correram, perna para que te quero, todos os discípulos. Por quê? Eles esperavam uma revolta armada, que Jesus ia jogar fogo do céu, e que quando Judas beijou Jesus, e que Pedro sacou a espada, cortou a orelha do aprendiz de sacerdote lá, do religioso, Malco, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, o que é isso? Não estou entendendo. E ele tomou aquele choque. Porque ele achou que era aquela hora da revolução. E Jesus disse, não, eu não vim para essa revolução. Jesus sendo Jesus. Eu não vim para esse movimento. Então, ou seja, lá naquele tempo já havia uma construção de Deus, do que eu queria que Deus fosse, do que era importante para mim no Deus libertador. Uma época de muito ódio, muita... revolução, né? As pessoas queriam coisas acontecendo, né? Então, essa definição de Deus, ela já vem sendo deturpada desde sempre, desde antes. E a Bíblia, aquelas passagens bíblicas onde há destruição de lugares, cidades e pessoas, Deus não era só bondade, então? Não, porque a cultura era outra. Deus era o que a cultura era. Por isso que vemos uma discrepância entre o Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Deus de vingança, o Deus de guerra, o Deus de matança, de extermínio, o Deus que não suportava o pecado. Só que quem que não suportava o pecado era de fato Deus? Ou se estivéssemos naquela época, ou era eu não suportando quem você era. Eu precisava dizimar você porque você não estava fazendo aquilo que eu achava que era certo. Isso a gente vê na história da igreja um pouco mais moderna, no final da Idade Média, um pouco mais depois da Reforma Protestante. Os anabatistas mataram muita gente. Porque eles diziam que as igrejas mais tradicionais, como presbiterianos e tal, e luteranos, que batizavam as suas crianças, eles negavam esse tipo de batismo. Eles diziam que tinham que rebatizar. Então, muita gente matou por conta de uma fé, por conta de uma crença, por achar que a minha crença, eu tenho verdade nisso. O meu Deus é o melhor Deus. Até hoje, quando o membro de uma igreja presbiteriana, luterana, anglicana reformada, metodista, congregacional, que são as igrejas um pouco mais históricas antes da Assembleia de Deus, e batista, que batizam as crianças desde o seu nascimento, e quando essas crianças se tornam adultos e vão se filiar a uma igreja batista, por exemplo, uma igreja Assembleia de Deus, eles são convidados a se rebatizarem, porque aquele batismo não foi válido. Verdade. Agora, a gente fala aqui de várias igrejas, né? Muitas. Segundo, até onde eu vi, cerca de 30 mil denominações cristãs pelo mundo. 30 mil Cristãs? cristãs. Isso inclui, acredito, as religiões espíritas, porque as religiões espíritas se consideram cristãs também. Tá? Mesmo de Allan Kardec e tal, mas se intitulam cristãs. Agora, a gente tem a igreja aqui no Brasil, né, as tradicionais, a igreja católica, a igreja evangélica, com uma série de derivações, né? Sim.
E você sabe quais são as mais conhecidas que possa repassar? Porque eu já me perdi aqui, né? Sim, as que eu disse, as mais históricas, as mais antigas. Luterana, anglicana, reformada, presbiteriana, metodista, congregacionais, Assembleia Cristã do Brasil, Maranata, e eu tô esquecendo de um monte de outras aí, e são só tradicionais. E aí vem, e tem as tradicionais também, Batista. E aí, da Batista, existe também convenções que racharam, tá? Na década de 70, se eu não estou enganado, um movimento pentecostal. O que é um movimento pentecostal? É de línguas estranhas e movimentos espirituais. Começou em algumas igrejas batistas. E aí eles racharam na convenção. Um foi para a convenção Batista Nacional e outra convenção Batista Por que Brasileira. se formaram tantas linhas de igreja? Porque Jesus não fez isso. Jesus não achou necessário. E aí alguém achou necessário. Dá sentido. Alguém achou necessário. Justamente por causa dessa abertura que Jesus deixou, fez com que muita confusão acontecesse. Isso a gente pode ver já no primeiro concílio de Jerusalém, onde Paulo, Pedro e outros apóstolos e outros líderes judaicos estavam chateados porque muitos gentios estavam comungando no movimento de Jesus. Porque, se você não sabe, vale lembrar que o judaísmo já não era um só naquela época. Existiam denominações. Não eram 30 mil, mas tinham algumas. Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios e os movimentos de Jesus, que foi aquele movimento judaizante. Os que seguiram a Jesus, eles continuaram judeus, continuaram guardando o sábado, continuaram guardando a lei, sendo que Jesus era a manifestação desse cumprimento. E aí, naquele concílio de Jerusalém, quiseram rejeitar esses novos cristãos que não estavam aceitando a circuncisão. Então, ali já houve uma ruptura entre os primeiros cristãos, porque não era esse termo, tá? Só depois do 2º século, acredito, se não falha a memória, que esse termo foi difundido. Mas era os do movimento de Jesus. Ali já houve uma ruptura, né? Como, por exemplo, Tito e Timóteo. Um foi escolhido para pregar para os judeus, outro para os gentios. Então, os seguidores de Jesus se dividiram. Pedro era mais voltado para os tradicionais. E Paulo era o pregador dos gentios. Então, ali já vimos uma denominação acontecendo. Visões diferentes sobre como interpretar Jesus e suas palavras. E vemos claramente que Jesus não tinha essa pretensão, como Muhammad, Maomé, quando desenvolveu o Alcorão do islamismo. Ele ali descreveu ipsis literis, o passo a passo, só que Jesus não fez isso. E aí causou essa coisa que a gente está vendo hoje. A Bíblia ela foi escrita há 70 anos depois de Cristo. O Novo Testamento, né? O Novo Testamento. Novo Testamento. Não exatamente. Foram vários anos escrevendo os textos. O primeiro livro a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, aproximadamente ali no ano de 53, 54. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses. O segundo livro, há um consenso entre os teólogos, que foi o Evangelho de Marcos, por volta aí dos anos 70 em diante, aproximadamente. Tá? E depois, Lucas, muito próximo do livro de Marcos, mas há um consenso de que também foi um pouquinho depois.
nos anos 80 até o ano 100. Depois, o Evangelho de João. E aí, os outros livros de Apóstolo Paulo e assim por diante. Os livros, eles foram escritos, mas eles não eram famosos na época. Várias cópias eram feitas e distribuídas pela comunidade. E as comunidades iam lendo esses livros. E as comunidades não tinham acesso a outros livros, né, esses livros pequenos. A população da época não era totalmente alfabetizada, né? Dizem os estudos que aproximadamente 2% da população da época sabia escrever o próprio nome. Para você ter uma ideia índice muito baixo. ou seja, e ainda eram analfabetos. Porque se só 2% sabia escrever o nome, ler e escrever, menos ainda. Só dá aquela rubricazinha, aquele rabisco do próprio nome. 2% da população. Mas se for pensar, assim, hoje em dia também o pessoal sabe ler, mas não sabe raciocinar muito bem, né? A Bíblia está ali e não raciocina direito, recebe ensinamentos, às vezes, de alguém dentro da igreja que são absurdos, né? E sabendo ler, entendeu? Você tem críticas à Bíblia? Então, a gente divide aqui. Se for teologia, a gente critica, a gente conversa, a gente aponta. Mas no aspecto da fé, não. A fé é o carro-chefe do cristianismo. E fé não se discute. Só que a fé, ela passa por um crivo de racionalidade. Como o apóstolo Paulo diz, existe uma certa racionalidade na fé. É preciso você buscar essa racionalidade. Senão você vai para a loucura. Tá? A minha crítica é que as igrejas evangélicas hoje não ensinam tudo isso que a gente está conversando. Porque isso também amadurece a fé. Isso pode ser que algum ouvinte ou alguém que esteja nos acompanhando diga, mas só está falando absurdo. Normal. A gente está, de uma certa forma, apagando o falso fogo. Porque se por intermédio do conhecimento a gente evoluir, a gente não vai acreditar na grande maioria que a gente ouve por aí. Como, por exemplo, eu tirei a foto aqui para você, de uma igreja perto lá do meu consultório. Cara, eu precisei tirar essa foto, eu até mostrei para você. Olha o nome da igreja. Casa de Oração, Ministério, aquilo que é teu, é teu. Esse é o nome da igreja. Cara, isso é surreal. Aquilo que é teu, é teu. Tá na placa ali. Você acha que o líder religioso, ele não entra nesses detalhes que a gente está debatendo de forma aqui elegante e apenas analisando todos os fatos da história e tudo mais? Ele não entra nessa questão por receio de perder a liderança da sua comunidade? Sim, muitos sim. Algumas igrejas fazem um trabalho sério, inclusive esse que estamos conversando, mas isso é no estudo bíblico, a escola bíblica dominical, ou um dia específico para se debater esses temas. Isso é importante. Eu acredito que a alma da igreja é no estudo, não é na pregação do domingo. O estudo bíblico, como a igreja antigamente fazia, é entender o que está sendo escrito ali, o que está sendo dito ali. Tá? E hoje não há tempo para isso também, porque vivemos numa sociedade, como Bauman, o grande sociólogo, disse, uma sociedade líquida, não temos tempo. O WhatsApp inventaram o acelerador do áudio. 2x. Instagram, Reels de 30 segundos, 10 segundos. TikTok dá para aumentar também a velocidade. Coisa rápida. Chegou também nas redes sociais. Vivemos uma sociedade que não espera, que não contempla. Ansiosa. Excesso de futuro. Eu estava vendo um vídeo, pessoas que foram pro Rock in Rio, acho que de 1985. Se tu vê o pessoal falando com a repórter, tu fala assim, cara, o pessoal acho que tem que tomar um café.
tá todo mundo assim, ó, falando tranquilo, sabe? Até aí eu fui ver os comentários, Primeiro Rock in todo Rio. mundo falando, caramba, o pessoal não tinha ansiedade. A mulher pergunta e o cara tá ali, ó, parecia que tá na rede ali, ó, não sei o que. Hoje em dia a galera tá, não sei o que, tira a foto aqui, um like aqui. Galera, antigamente não tinha ansiedade direito. Hoje em dia tem muitos problemas emocionais. Agora, falando de um tema importante, já que estamos falando de teologia, Bíblia e religião, essa questão também sobre má interpretação e a minha crítica, Jesus ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí faz com que muitos pastores desinformados, os que não estudaram teologia, sobretudo, mas dependendo, alguns até que estudaram teologia, vão fazer essa confusão. Tá? O que diz respeito à palavra ansiedade na Bíblia não é isso que a gente vê hoje. Transtorno de ansiedade. Se for buscar no grego essa palavra, claro, a gente não está numa aula de grego aqui, está muito mais voltado para preocupações do que transtorno de ansiedade. Então, quando um pastor chega para sua membresia e diz assim, vocês não podem estar ansiosos porque Jesus mandou. Então, se você estiver ansioso, você está descumprindo o mandamento bíblico. Você não está tendo fé o suficiente. Só que é anacrônico você depositar no texto um significado que não estava lá. Isso que é a definição de anacronismo, é você pegar uma ideia daqui, por isso que eu falei de hermenêutica. Uma hermenêutica errada, uma interpretação errada, porque não foi compreendido a exegese adequadamente. Se eu entendo que a exegese do texto, do que diz respeito a não andeis ansiosos, faz referência a preocupações momentâneas, eu pegar isso e dizer que eu não posso estar ansioso hoje, porque Jesus disse que não era para estar ansioso, e eu não consigo ficar sem ansiedade, eu preciso ter que tomar remédio, eu preciso ir no psiquiatra. Em contrapartida, muitos pastores neopentecostais estão dizendo que acabam com a ansiedade na oração. Aí façam 7 mergulhos disso, 7 voltas da muralha de Jericó para aquilo, fim da depressão, fim da ansiedade, como se fosse um cumprimento da palavra de Jesus. Só que não compreendem que não faz sentido misturar alho com bugalho. Não faz sentido. A sociedade foi se tornando mais ansiosa. E olha só que irônico e trágico. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país que contém as pessoas mais ansiosas do mundo. E se for olhar o ranking dos países mais religiosos do mundo, o Brasil está no topo também. Então, uma coisa que deveria trazer talvez calma, não funciona. satisfação interior, não está ligado, né? Não está surtindo efeito porque a interpretação está errada. Do mesmo modo, quando vamos falar de depressão, né? Muitos pastores pregam por aí que depressão não é coisa de cristão. Depressão não é coisa de crente. Depressão é coisa de gente sem Deus, gente sem fé. Porque a depressão deve ser curada na marra, na oração, na fé. Só que não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Parte da religiosidade, parte da prática religiosa potencializa os sintomas de depressão, ansiedade, pânico, inclusive suicídio. Existem muitos pastores se suicidando. Isso é porque falta de fé? Entende? O que você pensa do líder religioso que sugere a substituição da medicina em função da fé? Deve ser processado. É um absurdo. Absurdo. Mas isso, infelizmente, existe, né? Existe porque, infelizmente, só o líder religioso é livre para falar de cura. Só o líder religioso ele pode dizer que a fé cura. Eu não nego isso. Eu não nego essa possibilidade. Eu creio no poder da fé. Eu creio no poder da imposição de mãos. Inclusive, isso isso com respaldo científico. Não há dúvida com relação a isso. De uma forma adequada, de encaixar todo mundo no seu devido lugar, né?
Eu lembro que no meu TCC em teologia, que eu falo sobre neuroteologia, como Deus entende, como entendemos o comportamento de Deus no cérebro. Esse foi o tema do meu TCC em teologia. Eu aponto uma pesquisa lá de observação que pacientes numa ala coronária foram observados e foram divididos em 2 grupos. O grupo de controle, que foi só observado, e o outro grupo que estavam recebendo orações por um grupo de irmãos e irmãs. E esse grupo que estava sendo apenas observado, nada acontecia, de pior nem melhor. E o grupo que estava recebendo orações, tinham alta mais cedo. As descomplicações estavam acontecendo com maior velocidade. E nenhum deles sabiam quem estava sendo orado, quem não estava. Então, vemos aí uma ação espiritual, sobrenatural, acontecendo ali naquele momento. Mas será que não... Tem aquela pesquisa de um japonês, que ele faz a pesquisa da molécula da água, que ela altera, a molécula da água, ela altera conforme a intenção do pensamento e da palavra que se dá para ela. Então, quando se fala muito assim, perto de uma água e fala amor, 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 harmonia, harmonia, a água ela tem, quando congelada, dá para ver ali que ela fez um congelamento bonito da molécula da água, e quando você fala coisas ruins, ela tem uma deformidade. Aí a gente já sabe que o corpo humano, tem muita água, né? 70% de água, em média. Então, será que isso... Porque, assim, será que isso não afeta, na verdade, as moléculas de água no corpo e há uma interação com o restante do corpo por conta da palavra? Porque também coisas que a gente tende a achar que a gente foi vendo isso com o passar dos anos, dos séculos, que a gente tinha muita coisa como espiritual e a gente foi vendo que, na verdade, é ciência. Então, se tinha um eclipse, depois viram que, não, isso é explicado pela ciência. Fulano às vezes morreu, não, ele está ali... E tem uma doença que a pessoa levanta depois. Então, muita coisa foi meio que desmistificada. Será que a ciência pode chegar a um ponto que vai desmistificar algumas coisas que a gente tem hoje em dia como milagres e na verdade, é alguma coisa científica que a gente ainda não alcançou tecnologicamente? Provavelmente, porque o milagre... o que é a definição de milagre? Aquilo que não compreendemos. Aquilo que pertence a uma esfera não mapeável. Lei da atração é fé? Também. Porque aquilo que eu disse, a fé genuína, ela te conduz para a experiência. A lei da atração, para que funcione, para que seja válida, existe um processo que acontece ali. Não é só desejar. É ir em direção a. Não é só essa energia vibracional de desejo. Não, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se existe uma lei da atração que eu compreendo, é um processo por inteiro. Que ao passo em que eu desejo, esse desejo me conduz a algo, a algum lugar, a uma experiência, a movimentos, a comportamentos, a mudança de pensamento. Então, a lei da atração é uma construção e não, na verdade, apenas alguma coisa que eu desejo e acontece por intermédio de algum tipo de fé. Seus pais eram religiosos? Sim. São, não sei. Já faleceram os 2. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. E como membro de uma família humilde, existia uma crença de que seria importante que um membro da família
se tornasse um líder religioso. Seria importante para a família. É uma forma um tipo de status, alguma coisa. E você se tornou um pastor? Me tornei pastor evangélico. E fui pastor, média, durante 10 anos, aproximadamente. E por que deixou? Não é que eu deixei. Eu me recolhi. Eu me recolhi para compreender coisas que não fazia sentido. Eu precisava aprender um pouco mais. Porque depois que eu comecei a estudar teologia, a minha cabeça entrou em parafuso. Eu já estudava teologia antes. Mas chegou um momento de eu caminhar com as minhas sombras. A caminhar no meu deserto. Do mesmo modo que Elias caminhou com as suas sombras e foi para a caverna, Moisés caminhou com as suas sombras, foi para o monte, e Jesus foi para o deserto passar 40 dias, e tudo isso é 40, o número 40 na Bíblia é simbólico, ele não é literal. Eu entrei nesse momento de caminhar com as minhas sombras, de compreender o que estava acontecendo comigo, porque estudar teologia mexeu com a minha cabeça. Acho que mexe até hoje. Acho que desde o momento que você se predispõe ao autoconhecimento e buscar ter novas experiências até mesmo com Deus, isso acaba fazendo com que algumas estruturas dentro da gente se movimentem. E aí foi que eu comecei a estudar psicologia, que eu me interessei por essa parte, porque eu percebi que a teologia, a fé, não eram suficientes para as pessoas. Não estou dizendo que a religião, a fé, é impotente enquanto finalidade. Mas cada um no seu quadrado. Cada ciência vai se adaptar a um tipo de necessidade. A teologia é para compreender o todo, discutirmos sobre o que é importante para a comunidade, para tornar a religião um pouco mais adequada. E quando eu digo adequada, eu falo não adaptada ao ser humano, mas do ponto de vista de resultado, de eficácia. Tá? Então, a teologia atende um papel, a religião atende outra, e a partir de então, a psicologia foi até me gerando mais fé. Enquanto a teologia me colocava em crise, a psicologia me apresentou quem eu era. E eu descobri em mim que muita coisa que eu dizia que era o diabo, na verdade era eu. Eu descobri que o maior vilão era eu. Que o maior causador das minhas mazelas, dos meus erros, não era uma investida de Satanás ou uma obra do diabo. Não, eu percebi que eu mesmo era o causador disso. E como compartilhar isso no momento de crise? Como chegar num púlpito e dizer isso? Entende? Foi esse momento que eu me recolhi. Foi na época que eu também comecei a estudar hipnose. Até o meu TCC em neurociência pela UFRJ foi sobre hipnose clínica. Lá eu abordo mais de 50 artigos científicos sobre isso. E eu pude perceber como muitos líderes religiosos utilizavam a hipnose como manipulação de promover resultado. E aí eu pude perceber como aquilo que eu estava fazendo era de muita responsabilidade. Eu falei, não, eu preciso então estudar um pouco mais sobre isso. É um posicionamento que gera pensamentos que reprimem, né? O seu modo de pensar, né? Sim. E como é que você analisa isso? Quem vai contra esse teu pensamento? Eu fui criado numa denominação que tinha verdades, que me impunha verdades de como eu deveria me comportar, de como eu deveria pensar, de como eu deveria agir, segundo um padrão específico. Quando eu percebi que eu estava dentro de uma caixa, que eu tinha necessidade de sair, foi esse o motivo da minha crise. Eu tive uma crise existencial ali e precisei lidar com isso. Precisei me recolher para me cuidar. E como que a igreja aceitou isso? É complexo. Não é visto
com bons olhos quando isso acontece. Né? As pessoas começam a dizer que eu não tive chamado nenhum, que Deus não me chamou para o ministério pastoral, nada. Muitas tá vendo? críticas. Você tá recuando, porque você não obedeceu. Só que eu ainda me vejo exercendo, entre aspas, esse ministério divino. Quando eu atendo pessoas, não que eu atendo as pessoas com algum viés religioso, não, ou denominacional, ou teológico. Não, muito pelo contrário. Eu busco enxergar a pessoa como ela é, na sua essência, na sua dificuldade. E foi isso que Jesus fez. Quando você abriu essa porta, ficou uma sensação de decepção? Sim, porque meus pais, meus irmãos, minha família, eu estava decepcionando eles. Era a sensação que eu tinha. Eu estava negando a fé. Só que, apesar de decepcionado, liberto. Liberdade porque isso me permitiu romper fronteiras. Não com a religião, necessariamente. Mas romper fronteiras comigo mesmo, com os meus posicionamentos, com as minhas verdades. Isso começou a acontecer quando, uma vez, uma jovem da igreja, que havia chegado com seu esposo, e ele havia manifestou o desejo de se batizar nas águas. E aí eu cheguei para a esposa dele e disse assim, você também vai se batizar? E ela retrucou, não, eu sou batizada. E falando com muita fé. Eu perguntei, como é que você foi batizada? Aí ela disse, eu fui batizada na igreja católica. Só que eu via muita verdade ali, muita presença nas palavras dela. E aí eu me senti obrigado, por um lado, pela denominação evangélica, em rebatizá-la ou excluí-la. Eu tinha duas opções. Ou eu rebatizo ela obrigatoriamente, ou eu não aceito ela como membro da igreja. Assim era. Assim é algumas denominações. E tá tudo bem. As denominações funcionam como acham que tem que ser e tá ótimo. Eu não estou criticando essas denominações. Eu estou relatando a autocrítica que eu estava fazendo. E aí eu pensei, eu falei assim para ela, olha, me dê algumas semanas para eu estudar um pouco mais essa situação. Eu busquei na Bíblia, busquei colegas teólogos, doutores em teologia, um motivo concreto para que eu pudesse rebatizá-la. Não consegui encontrar. E aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu vou aceitar o seu batismo, mas vamos fazer aqui uma catequese, que é um processo de adaptação, explicar como a denominação funciona, né? E aí eu passei 3 meses com ela acompanhando, a igreja foi acompanhando, e no dia de aceitá-la por aclamação, né, foi o dia do batismo do esposo na parte da manhã, e à noite, o dia dos batizandos, recebeu o certificado. E eu recebi ela como membro, sem ser batizada. E aí, a grande maioria da igreja aceitou, porque estava acompanhando ela, esse processo. Mas um ou outro resistiu. Entende? Porque, assim, essa minha liberdade teológica não é uma obrigação da igreja me seguir. Okay? Eu não sou o senhor da igreja. Mas houve um processo de compreensão da igreja, de participação da igreja na vida dela, e compreendendo a atitude dela. E eu interpretei que a fé dela valia muito mais do que mergulhar ela de novo na água. Então, isso começou a ser recorrente, esses desafios começaram a me sufocar, até que eu me recolhi. Porque eu não queria mudar a denominação, como não quero até hoje. Esse não é o meu objetivo, nunca foi. Mas eu não estava mais sendo congruente com aquilo ali. E eu me recolhi. Vamos falar sobre um tema aqui delicado. O charlatanismo.
ele está presente nas comunidades religiosas? Não só nas cristãs, em todas elas. Em todas. Em todas, porque existe uma necessidade de satisfazer a pessoa, a quem procura. Existe uma necessidade de dizer que é possível e eu tenho uma solução para você. Como, por exemplo, eu atendi pessoas que me procuraram para trabalhar na hipnose e esquecer uma pessoa. Eu disse para ela, olha, não é possível fazer uma hipnose para esquecer alguém. Não é nem possível, nem adequado. Se tem alguém que faz isso, é charlatão. E aí, até entender quais as causas que colocaram aquela pessoa ali. E aí ela disse que havia ido numa pessoa e já tinha gasto mais de 50 mil reais para fazer alguns trabalhos para que essa pessoa na qual ela gostava viesse para ela. E ela investiu mais de 50 mil reais na esperança de que aquela pessoa na qual ela estava apaixonada ficasse com ela, e não ficou. Entende? Então, o charlatanismo está em todo lugar, inclusive também nas igrejas evangélicas, e muitas delas. Imagina se ficasse também, né? Pô, vai fazer um trabalho para a pessoa ficar, acho que ela vai estar te chamando, né? Ela pode estar ali, às vezes, com, sei lá, se existir mesmo dopada de magia, mas não vai ser o amor verdadeiro. Agora, né? a religião, né, sempre muito próxima de valores, né? De dinheiro, de arrecadação, enfim. Sempre com um laço muito forte com isso, né? Sim, porque é onde dói. É onde a pessoa sofre, é onde ela sente. Porque existe uma máxima na religião, precisa doer em mim de alguma forma. É o que chama de sacrifício. E o sacrifício, ele acontece aonde? No bolso. Para que eu consiga dar valor. Para que eu valorize. Então tem que me custar algo. Para que eu consiga dar valor àquilo. A lógica é até interessante. Né? A lógica de eu perder aquilo para dar valor a alguma coisa. Só que, assim como eu dei esse exemplo nas igrejas evangélicas também, as orações pelos casamentos, claro, existe uma ação divina, sim, o casamento é uma instituição divina, sim, mas o responsável por consertar a relação é o casal. Não é um ato do divino. Okay? Como, por exemplo, eu fui da época em que as mulheres eram violentadas, eu digo na época da minha infância, e os pastores diziam, olha, você tem que ficar no casamento, mesmo que apanhe, porque Deus que instituiu o casamento. Você não pode sair desse casamento. Foi Deus que te deu. É até que a morte o separe. Ou seja, até quando o marido matar ela, né? Loucura. Então, então, essas manipulações, muitas delas por ignorância. Porque a ideia do que Deus uniu não separa o homem. Tá. Mas e se não foi Deus que uniu? Como é que funciona agora? Quem vai dizer, né? Quem vai dizer? O líder religioso, ele tem maior notoriedade se ele for habilidoso psicologicamente? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque existe um processo neurológico na linguagem de persuasão. Existe uma forma adequada de se comportar num púlpito a fim de convencer. Existem aí inúmeras técnicas. Né? Como, por exemplo, uma fala que se termina a última palavra no grave. Como eu estou fazendo agora. Tem um processo para falar Tem, também. Que geralmente eles falam calmo, não sei o quê, daqui a pouco aumenta e vai. Tem oratória, né? Tem um processo de oratória ali também, né? Que às vezes é dito como tido o dom da palavra, mas que eles mesmos já fizeram cursos de oratória, né? Sim. Alguns podem até ter um domzinho ali da palavra, sabe fazer, como alguém sabe fazer jogar um futebol,
Alguém sabe fazer alguma outra coisa também que já nasceu predisposto, talvez, aprendeu quando era muito pequeno, sabe tocar um piano. Algumas pessoas podem saber falar bem também, mas muitos fazem um curso de oratória, né? Sim. 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 É uma técnica de comunicação para público, né? Para palestra, para grupos. Mistura até um pouco de neurolinguística, às vezes, né? Isso. Você estudou o Alcorão também? Não. Tem coisas radicais ali, né? É, Acho que a gente... depende da interpretação. Depende. Mais Isso- uma vez a interpretação... porque assim, eu conheço pouco do islamismo, mas existem os xiitas e os sunitas. Um prega o lado um pouco mais radical e o outro lado um pouco mais simbólico. Como, por exemplo, o sentido de dar a vida por Deus tem também no cristianismo. Só que dar a vida para Cristo é dar a vida para o outro, em serviço, em amor, em comunhão, em amparo, em proteção, família. Isso é dar a vida. Só que muitos interpretam no Alcorão que dar a vida é o sentido literal, é se explodir pela causa. Já participou de uma cadeira elétrica? Não. Essa cadeira aí tá elétrica hoje, né? Eu confesso a você que as primeiras perguntas foi uma pancada, assim. Foi, né? Foi, pô. A gente E que- tenta ser bom nisso. E que não saiu no briefing, não. Você veio, olhou, pá. Mas o efeito surpresa é uma técnica também de abordar temas, né? Aquele pá, não é? É. Então, a gente estava aqui gravando, quando a gente tocou nos assuntos de Deus, o oposto de Deus, já deu umas trovoadas aqui. Eu escutei. Você escutou também? Escutei. E eu falei, caramba, Vai piscar a luz. vai piscar a luz aqui. Mas vamos à cadeira elétrica aqui para a gente conhecer o lado mais pessoal do Dr. Deni. Mas antes, temos o oferecimento da Bidu, carregadores inteligentes veiculares elétricos. Basta acessar aqui o QR Code no fundo da tela e ter acesso a toda a gama de produtos, certo, Pinho? Certíssimo. Bidu, carregador elétrico para o seu carro. Entra aí no site www.bidu.com.br ou o QR Code aí no cantinho da tela para você ver o carregador que serve para o seu veículo, ou se você também quiser colocar no seu estabelecimento, também tem um carregador próprio, tá? Para evitar de pegar esse novo apelido aí de tio que carrega o carro no shopping, tá? Você que fica indo segunda, quarta e sexta, sábado ou domingo no shopping, fica um pouquinho em casa, tá? Você que vai receber seus amigos também já vai ter carregador lá, porque agora vai ser assim, você vai receber uma visita e imagina, vai ficar dividindo o carregador de casa, aquela loucura, quem carrega de manhã, vai acordar cedo para carregar, enfim, mais de um carregador em casa, carregador na casa de campo, lá na casa da sogra que mora longe, entendeu? Então vai aí no site, vê, tira todas as suas dúvidas e Bidu Carregadores Automotivos. Qual o símbolo da Bidu? É o elefante. E por isso nós temos o quê? O nosso amendoinzinho aqui, ó. www.bidu.com.br. Vamos à cadeira elétrica do Dr. Deni. Qual é o seu time de futebol? O Flamengo. Esquerda ou direita? Direita. Praia ou serra? Serra. Dia ou noite? Noite. Verão ou inverno? Inverno. Estados Unidos ou Europa? Estados Unidos. Igreja católica ou evangélica? Tem que levar uma para casa agora, não tem jeito. Evangélica. Bíblia ou Alcorão? Bíblia. Kardecista ou umbandista? Umbandista. Freud ou Jung? Jung. Qual o futuro da religiosidade? O caminho da prática sem religião. Se tudo continuar como está. O líder religioso atrapalha o bom andamento da fé? É chegar uma a pergunta Deus? complexa. Depende do líder religioso, depende da formação dele, depende da sede dele, depende da experiência dele. Tá? Porque assim, não é desejo meu, não é como eu vejo o caminho em que a religiosidade vai chegar. São estatísticas.
Eu trabalho com saúde mental. E quando eu vejo as pessoas mais adoecidas e a cada 10 pessoas que eu atendo, 9 são religiosos, isso quer dizer que alguém não está fazendo o seu trabalho. Então, estamos indo para um caminho em que a espiritualidade não terá intermediário. Não terá um líder religioso. Estamos indo para esse caminho. A estatística diz que cresce o número de pessoas não religiosas estão buscando conexões espirituais. Esse foi o Cadeira Elétrica do Dr. Dene, certo? Certo. Muito bom. Foi fácil essa. Agora, diz uma coisa, Dr. Dene. Além de teologia, o que mais você estudou? Eu estou no 9º período em psicologia, tenho uma pós-graduação em neurociência pela UFRJ, e foi nessa pós que o meu TCC foi sobre hipnose clínica, os aspectos científicos da hipnose, uma pós em psicoterapia breve, uma pós em psicologia transpessoal, que é a que inclui a espiritualidade no processo terapêutico, não a religião, mas busca um interesse maior no cliente, no paciente, sobre esse lado da espiritualidade dele, como isso funciona. E também a arte-terapia, que é uma linguagem expressiva, para além da fala, onde a gente encontra outras formas, outras dinâmicas da pessoa se expressar, através de desenho, música, dança. E isso está presente na vida do ser humano. Então, a arte-terapia é uma extensão da psicologia analítica. E após em psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que eu também estou no meio aí, quase terminando. O que é hipnose? Hipnose é um estado alternativo de consciência. Estado alternativo é que existe alguma coisa acontecendo dentro da gente sem que a gente se dê conta, que nos movimenta, que nos conduz, que nos orienta. É um processo inconsciente. Então, hipnose é um processo mental que acontece o tempo todo. Agora, tem a outra definição da hipnose como uma ferramenta da psicoterapia, que é, segundo os especialistas e os historiadores da psicologia, que a hipnose é a prática psicoterápica mais antiga já catalogada. Caramba. Começou com Charcot, Freud pegou um pouco, mas Freud abandonou a hipnose por não compreender essa profundidade, entendeu? Agora, a hipnose, numa sessão terapêutica, usada com esse fim específico, ela consegue ter sucesso na técnica em qualquer paciente? Tecnicamente, sim. Por que eu digo tecnicamente? Algumas pessoas são mais resistentes do que outras. Mas existem formas de quebrar essa resistência, desde que a pessoa deseje. Se um paciente não quiser ser hipnotizado, ele vai conseguir não ser hipnotizado? Sim, não será, porque toda hipnose é auto-hipnose. Eu preciso desejar, querer e me permitir. Então não há como você hipnotizar alguém dentro de uma sessão terapêutica se ela não quiser. Dessa hipnose que eu acredito que é que você esteja falando, que todos nós vemos, não. Precisa de uma permissão. Tá? Mas existe a hipnose conversacional. É o que os pastores fazem. É o que os líderes religiosos fazem. É assim como todos os espectadores aqui também ficam hipnotizados com tudo que acontece aqui. Que faz com que dê um play e fique 1 hora ou mais assistindo. Essa hipnose da persuasão, da linguagem conversacional, da chamada de atenção. É a hipnose depois dos 3, 5 segundos da propaganda do YouTube. É a jogada de marketing. É o neuromarketing do processo. É a hipnose que retém a atenção. Exatamente. Para um conteúdo. Através de símbolos. Sim. Sons, símbolos. Existem várias técnicas, linguagens, para isso, né? E o marketing está muito ligado a isso, né? Hoje eu aplico mais a hipnose conversacional, que é essa dialogal, na própria terapia. Que eu não preciso dizer que é um processo hipnótico para o paciente, porque a própria terapia é um lugar de tratamento, de abertura. Como, por exemplo, para tornar mais claro isso para você, eu digo assim,
tal como você sente essa luminosidade acima de você, você também pode perceber que o ar está mais gelado aqui. Isso é indução. Eu estou apenas mostrando elementos reais, físicos, perceptíveis dentro de você. Você percebe. E aí eu digo, tal como você observa essa luz e essa temperatura, você também pode perceber as suas emoções nesse momento. Você pode perceber como você esteve mais cedo, quais emoções você sentiu quando acordou hoje. Então vai ajudando a ter aquelas conexões cerebrais Que te levam a esse estado. E aí é o que a gente chama de sugestão. A indução, eu apenas dizer o óbvio. E a sugestão é quando eu começo a dialogar com aspectos emocionais a serem trabalhados. Traumas, culpas, arrependimentos, estados emocionais, sintomas de ansiedade, gatilhos. E a gente começa a dialogar. E aí, por exemplo, uma pessoa que passa por um transtorno de estresse pós-traumático, eu atendo muitas pessoas assim, que quando vê uma cena, quando vê um objeto, se sentem acionados, entram em crise emocional. Porque existe uma memória ali. Toda vez que eu vejo o objeto, eu toco aquele objeto, percebo aquele objeto, ouço o som daquele objeto, eu tenho contato com aquele trauma. O que a gente faz no estado alternativo de consciência? A gente provoca um estado de relaxamento, uma estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o do relaxamento, que é o de uma paralisia voluntária do corpo, e a gente busca uma aproximação direta com aquela cena traumática, de forma que ela consiga ter acesso e contato com aquele objeto gatilho da crise sem a crise, gerando uma nova memória, uma nova perspectiva. Ao olhar para o fato, não existe mais aquela identificação direta daquela emoção. Então, a hipnose tende a navegar por esse caminho aí, de gerar uma experiência antes impossível da circunstância. Nos casos de insônia, por exemplo, a pessoa diz, eu deito e ali a cabeça fica rodando. Beleza, então existem algumas técnicas de respiração e um processo imaginativo induzido para que ela se permita dormir com aquela nova memória de relaxamento. Mas a hipnose por si só não funciona. Existe um processo, tá? No caso de transtorno de ansiedade, poxa, existe uma carga de cortisol alto na vida daquela pessoa. Provavelmente é uma pessoa que não pratica atividade física, que não tem lazer, que não tem um hobby, que não tem um contato social ativo. Tudo isso potencializa o transtorno de ansiedade. Então, a hipnose não será eficaz. Porque é preciso de uma série de detalhes, além dos aspectos psicológicos tratados na terapia, existe todo um mecanismo que a gente chama de psicoeducação, que faz com que aquele sintoma se alivie por si só. E a hipnose agregue um valor positivo. Exemplo, no caso de insônia. Poxa, a pessoa acorda tarde. A pessoa janta muito tarde. Fica com luz na cara até 11 horas da noite, meia-noite. Não vai dormir. Não vai dormir. Existe uma higiene do sono, um ciclo circadiano. A sua hora de dormir começa com a hora que você acorda e você se expõe à luz. Ali o seu organismo ele começa a contar. Mas assim, a prática da atividade física, seja ela por esporte ou por trabalho, tem uma influência, né, positiva para dormir. Cientificamente direta. Totalmente. Quem está exausto depois de um dia de trabalho ou qualquer outra atividade, vai dormir. Vai dormir. Exceto se tiver com algum transtorno emocional associado. Pessoas que trabalham com atividades exaustivas têm menos tendência a ter insônia, né? Braçal também, Braçal. né? Porque às vezes pode ser muito computador. Porque se atravessar, se alguma dessas práticas que eu disse aqui não estiver ativa na pessoa e ela tiver aí um histórico negativo, emocional,
ela pode ser acometida de um transtorno. Exemplo, o burnout. Burnout é excesso de trabalho, não só excesso de trabalho. Ok? É uma pessoa que faz overtime o tempo todo. Trabalha direto, faz hora extra. Burnout um termo relativamente novo, né? Sim, foi inserido no último ano no DSM. Que é um estresse sob pressão de trabalho, que a pessoa entra em depressão por causa daquilo que ela está vivendo, ou não? Também, porque existe outras coisas que também precisam acontecer para ser considerado burnout. Não é só trabalho excessivo, não é só trabalho cansativo. É falta de reconhecimento no trabalho, tá? De outras pessoas, e falta de auto-reconhecimento. Às vezes a pessoa é reconhecida pelo outro, mas é só auto-reconhecimento, não é financeiramente reconhecido. Então, entra um pouco dessa inutilidade. Pô, eu trabalho pra caramba e eu não vejo o retorno disso. Em contrapartida, ela abre mão da família para se dedicar ao trabalho. Abre mão do culto na religião dela. Abre mão do trato espiritual, da atividade religiosa, do lazer de final de semana. Porque ela trabalha a semana toda e quando não trabalha está descansando. Ela não está se cuidando. Então, o burnout é uma junção de todos esses aspectos. É a falta do autocuidado com o impasse no trabalho e o cansaço misturado junto ali. E gera um problema, um transtorno para a saúde mental, assim como tantas outras patologias. Né? Sim, e aí as pessoas me procuram para tratar burnout com hipnose. E eu explico tudo isso. Olha, tudo isso está relacionado. Eu não posso... Você também faz de regressão? Faço, mas com muita cautela, com muitas aspas. Por quê? Regressão pode retraumatizar a pessoa. Regressão pode não resolver o problema dela. Pode piorar o paciente? Pode piorar o paciente. Você vai mexer ali num... Porque eu também penso isso, porque você vai acessar um sentimento lá de trás, que pode ter sido traumático, e o paciente poder desencadear outro... Sim. Se ele não estiver preparado para lidar com aquilo... E ter um surto ali, e a partir dali ter surtos recorrentes. E você acredita na regressão pré-embrionária? Passar por uma outra vida? Voltou demais a fita? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de fazer sentido para o paciente. Tá? Mas do ponto de vista científico, que é a minha proposta, não é uma coisa que faça sentido necessariamente. Apesar de que Jung fala de aspectos transgeracionais, transpessoais, anteriores, do inconsciente coletivo, que transcende a nossa existência. E aí fica em aberto se é reencarnação ou é meramente transgeracional de gerações, pai e mãe, ok? Se é uma genética espiritual. Ela acessa caixas adormecidas de memória, né? Ela vai voltando em coisas que estão quietas ali. Mas não é necessariamente de memória, é emoção. Então, o termo correto na hipnose clínica é regressão de emoção. Porque não é o que aconteceu. É como ela se sentiu, é como aconteceu ali, como ela interpretou. Porque o trauma não é aquilo que acontece. O trauma é o que você faz daquilo. Até porque se ela teve um trauma de infância, talvez se ela for mais velha, aquilo ali não seria um trauma para ela. Ela vai saber lidar com a situação. Isso vai depender... Já como criança, não. E agora, isso vai depender de muitos fatores. Depende se a criança traumatizada tem um histórico familiar de traumas, se tem pais ansiosos, se vive num contexto de pouco compartilhamento familiar. Tudo isso vai contribuir. Okay? Porque, exemplo, 2 pessoas sofrem acidente de carro, capotam 5 vezes, as 2 entram em coma. Uma sai do coma, entra no carro, volta para casa dirigindo e a outra nunca mais entra. Qual é a diferença? Todos deveriam ser traumatizados ou não deveriam ser traumatizados? O que vai fazer com que uma seja traumatizada, a outra não,
vai depender de tudo isso, desse histórico familiar, da visão de mundo, de como lida com as emoções, com os desafios e uma série de outras coisas. Pode ser que dois traumatizados, um leve mais tempo para poder lidar com isso, outros menos tempo. Isso vai depender de muitos fatores. Já pegou algum caso de um paciente que teve experiência de quase morte? Não, nunca tive esse relato. Nunca tive. Engraçado que esse tema já foi alvo de reportagem de várias épocas e depois sumiu, né? Como se fosse uma onda de... Não, mas ainda continua hoje em dia. Tem gente que faz uma cirurgia. Eu mesmo, eu já passei por A psiquiatria estuda muito isso ainda. Eu já tive uma experiência, não vou te falar de quase morte, mas eu já tive uma experiência que eu vi à luz mesmo. Mas foi um processo que eu tive interno, né? Que eu achei que eu tinha morrido e eu me libertei de tudo que eu tinha de... O que você andou bebendo, cara? Não foi bebida. Eu tive um processo, o que acontece? Eu tive uma subida de uma energia que é adormecida na base da coluna. Que depois, anos eu estudando, eles chamam de Kundalini, né? Que é uma energia que ela sobe na base. Eu tive essa experiência e eu achei que eu tinha morrido, né? Enfim, é uma coisa para explicar. Em que momento? Qual era a circunstância pra gente imaginar? A pior possível com relação ao local. Por que acontece, ô Flávio, ô Dani? A gente acredita que a gente tem que ir para um lugar sagrado para a gente ter alguma experiência. Eu passei por essa experiência, eu estava dentro do Hospital Central da Aeronáutica, eu era militar, soldado, eu estava na condição de armeiro, eu estava dormindo dentro do local das armas, né? O armeiro fica ali tomando conta das armas, então eu estava... 2 metros de mim tinha as armas todas do quartel e eu tive essa experiência dentro do quartel. Eu não estava em nenhum lugar sagrado, nenhum lugar santo assim. Então eu estava ali sendo santificado porque eu tive muita fé. Foi um processo assim, não vou contar a história, mas eu tive uma fé em Deus que eu entendo, tem 2 fé. Aquela que a gente fala que a gente tem fé, mas quando você tem fé mesmo, a fé é uma entrega tão forte que você tem, você acredita tanto que Deus vai estar aí te salvando de alguma coisa, que você está tão entregue a Deus que, na verdade, ele vem até você e ele se manifesta em você. Então, eu tive essa experiência. E eu fui para o céu. Naquele momento ali, tudo branco, eu achei que eu tinha morrido. Enfim, e aquela energia subindo. Não vou contar tudo, porque não dá tempo. Mas eu tive essa experiência, uma experiência própria. Você estava deitado, sentado, dormindo? Deitado, dormindo, sendo que eu tive eu tive um embate. Eu tive um embate com uma espécie de pessoa que eu tive um grande frio na barriga quando eu passei por ela. Eu falei que era um bicho, vai me pegar. O caramba era uma espécie de sanguessuga ali, vamos dizer assim, espiritual. E eu tive tanta fé em Deus que Deus ia me tirar daquilo ali, sendo que eu tinha pedido 2 vezes e Deus não me tirou. Na terceira foi uma entrega total que eu tive, chamando por Deus e ele foi. Ele sempre vai. Quando você tem uma fé incondicional, ele aparece, ele surge. Então ele surgiu para mim naquele momento. E foi incrível. Na forma de que aquela energia que existe, todo mundo tem uma... Porque, assim, não é possível que é só comigo, entendeu? Não é possível que só pode acontecer comigo. Acho que pode acontecer com todo mundo. E aquela energia, ela aflorou, ela acordou. E ela começou. E ela foi subindo. Cara, você não tem noção. É uma espécie de eletricidade. É uma bioeletricidade. O pessoal acha que é algo espiritual. Não é algo espiritual, é algo... É material, aquilo ali está acontecendo no corpo, entendeu? E isso aconteceu comigo, estou explicando de uma forma bem breve, isso aí daria meia hora de eu explicando a minha experiência, mas eu tive isso.
E eu tive num lugar mais inusitado, que foi dentro do material bélico, de um quartel. Eu não fui para a Índia. A gente sabe que muitas pessoas vão para vários locais buscando isso. Porém, aconteceu uma coisa bem inusitada. Depois que eu tive isso, eu demorei uns 6 anos para digerir isso. Porque eu não me achava tão digno de ter tido aquilo. Porque como que pessoas vão a tal lugar, pessoas... hoje em dia eu faço yoga, tem 6 anos, mas pessoas fazem yoga procurando tudo isso para despertar essa energia, e eu ali, uma simples pessoa, tive isso. Eu demorei alguns anos meio que me culpando, falando, pô, eu não entendeu? Eu não sou merecido, mas eu tive uma fé, eu sei que eu tive uma fé. Então, de certa forma, vamos dizer assim, merecia, tudo bem, mas pessoas buscam isso e são até tidas como boas, né? Eu sou uma pessoa normal e eu tive isso. Eu passei alguns anos digerindo aquela história do quando você busca alguma coisa, porque eu fazia pranayama desde os 18 anos, 18 nada, 16 anos. Hoje em dia ainda faço, que é fazer a movimentação, circulação de energia no corpo, né? E aí, com 24 anos de idade, eu tive essa experiência. A ciência explica isso? Sim, com toda certeza. É um tipo de fenômeno que pode ser chamado de esquizotipia positiva. São experiências transcendentais, que seja, ou até mesmo ditas espirituais, ou nesse relato não, segundo ele, mas é como se alguma coisa esquisita, fora do normal, do comum, acontecesse. Agora, a esquizotipia saudável, ela é saudável ou positiva, ela se encontra num contexto onde não há sofrimento nem prejuízo para a pessoa. Então, falando também de agora, estendendo para a experiência religiosa, muitas experiências são tidas como saudáveis. Okay? E os teóricos da mística, que é uma parte mais científica disso, né? Da fenomenologia, da filosofia, vão definir quando a experiência mística ela é verdadeira, quando ela é genuína, quando o indivíduo retorna para o outro em amor e serviço, quando o indivíduo se torna mais humano. E é um pouco disso do que a gente está falando aqui. Falamos muito sobre religião, igrejas, mas é com uma finalidade. Qual a finalidade? Se a prática religiosa que você pratica, se não te conduz para o amor e para o serviço, é vazia. Se a experiência que você tem não te conduz para uma pessoa mais flexível e mais humana, foi só um sonho. Foi só uma coisa. Você já teve alguma experiência desse tipo? Não. Eu já tive uma experiência que não sei como explicar isso, mas eu preciso ver para crer e não crer para ver. Quando a minha mãe faleceu, isso foi há 16 anos atrás, eu percebi exatamente no momento quando ela faleceu. Eu tive a exata noção de que ela tinha falecido. Ela estava com câncer, tinha uma expectativa de vida de 1 semana e tal. E eu estava vendo televisão em casa e tal. E de repente veio uma energia, uma sensação muito estranha que eu nunca tinha sentido antes na vida. Era uma mistura de, tipo, você tomou um susto e deu uma descarga de energia. Já viu aquele susto quando você toma e algo te gela assim de uma maneira? É inexplicável. Parecido com isso, mas não era isso. E eram umas 15 para as 11 da noite, assim. E eu senti aquilo, e durante aquele momento que durou cerca de 60 segundos, eu não tive reação nenhuma, nem de falar o que eu estava sentindo. Eu estava simplesmente paralisado, sem conseguir mexer, nada, absolutamente nada. Mas eu só pensava e sentia aquilo. E eu falei para minha esposa na época, quando passou aquilo, eu falei, minha mãe faleceu. Ela, que isso, não sei o que, faleceu. Tinha certeza absoluta daquilo. E passou uns 10 minutos, ela já sabia da história, ficou assim um pouco tensa. Passou 10 minutos, o telefone tocou, e era o hospital, dizendo.
Não sei como explicar isso, mas eu tive absoluta certeza que naquele momento tinha isso. Uau. É algo que eu levei. Nem quando meu pai faleceu, eu era muito próximo do meu pai, assim, por intimidade e tal. E nem quando meu pai faleceu, não tive isso. Não tive essa, exatamente. A conexão que você tinha, né, com a mãe. Mas assim, eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu tenho um lado muito exigente sobre coisas sobrenaturais. Muito exigente. O sarrafo é bem alto. E essa foi algo assim que não há explicação sobre isso. E a sensação foi exatamente isso. Minha mãe faleceu naquela hora. Impressionante. E o telefone tocou, e ela falou, não... Já sabia. Pode ver que o telefone tocou o telefone, eu falei, é isso. Aí a minha esposa atendeu, passou pra mim, eu já sabia. Foi isso. Né? Foi. O hospital avisou. É uma sensação assim, você sabia que isso ia acontecer de 5, 10, 15 dias, era um negócio assim. Mas naquele exato momento, foi exatamente o que aconteceu. Como é que explica isso? Isso ainda é estudado pela ciência. O ser humano, ele possui outras conexões, outros mecanismos de comunicação extra-fala. Foi uma conectividade que não tem como. Assim, não acho nada pela qual a gente tem conhecimento que possa explicar isso. Mas eu tenho certeza que foi isso. E foi algo assim do tipo assim, não tenha dúvida sobre isso. Aconteceu exatamente assim e eu não sei explicar, mas que não era nenhuma coisa alucinante, era exatamente isso que Eu aconteceu. tive um Foi caso... a maior experiência que eu tive na vida. Eu, na verdade, eu não tive um caso, né? Mas eu participei do caso quando eu era criança. Eu machuquei, né, no joelho, tomei até 10 pontos no joelho. E, enfim, gritando meu pai, caramba, eu era criança, 5 anos por aí. Meu pai estava em Búzios e ele me escutou chamando ele e voltou para o Rio, enfim, bateu com o carro, mas foi algo assim de conexão, que a gente está falando aqui de conexão, acho que no seu caso, conexão com a mãe, né? Bem forte. Meu pai, com a conexão comigo, de alguma forma, ele ouviu a minha voz lá em Búzios, entendeu? Algumas coisas que não se explicam, né? Teve um caso também na minha família, quando o meu avô faleceu, o pai da minha mãe, a minha mãe contando, né, que ela viu a minha tia de cima do ônibus, o ônibus em movimento, isso tudo quando, no ensaio ali da ocasião, ela viu minha tia no ônibus em movimento, e eu presenciei uma coisa esquisita, que eu estava na casa da minha tia, deitado no sofá, e minha mãe, isso já eu com 20 anos de idade, né? Talvez 18, um pouco mais, né? Deitado no sofá e a minha mãe conversando com minha tia, e eu acho que com meu tio ou com alguém, conversando com 2 pessoas na sala, e eu deitado assim, dando aquele cochilo, meio que dar acordada. Aí a minha mãe começou a falar assim, gente, vocês não estão ouvindo isso? Vocês não estão ouvindo? E minha tia e a outra pessoa não estavam dando ideia para o que minha mãe falava. Minha mãe falava com eles e eles conversando assim, pô, fulano, não sei o que, pô. E minha mãe falando com eles, eles nem dando ideia. Aí eu achei esquisito, falei, caramba, gente. Minha mãe tá falando ali com minha tia, com fulano. Ninguém tá olhando para minha mãe falando, tava tipo ignorando minha mãe no ambiente. E minha mãe assim, ó, vocês não estão ouvindo, cara. A minha mãe tava ouvindo tipo sino, tipo um sino, e a minha mãe falava assim, você não tá vendo a luz piscando? E a luz pra ela estava piscando, pra mim não estava piscando, porque eu estava vendo. Acho que eu era a pessoa consciente ali. E minha tia falando com outra pessoa, minha mãe assim, ó. E aí, cara, passou assim, durou, sei lá, 20 segundos disso, ou 10. Daqui a pouco os dois assim, ó, falando um com o outro, minha tia com o outro, minha mãe aqui abuzinando. Daqui a pouco os dois olharam assim, ó. O que foi, né? Minha mãe fala, e os dois meio que, sei lá, hipnotizado, não tava ouvindo minha mãe, e eu olhando, eu falei, cara, que coisa esquisita. Só que eu fiquei, guardei aquilo, depois minha mãe contando, caramba, eu tava falando, você não tava ouvindo. Falei, eu vi isso, eu fui testemunha de uma coisa esquisita. Coisas
que a ciência não consegue explicar ainda, e não sei nem se é da vontade do universo que sejam explicadas, né? Tem muito disso, né? Agora, para finalizar a questão da regressão, você viu a minha cara um pouco torcida quando você me perguntou se eu fazia. Porque a memória, Flávio, ela é subjetiva, ela vai mudando a cada vez que você acessa. A cada vez que você se lembra de um fato, existe uma grande chance de você alterar aquele fato na sua cabeça, de você inserir uma informação a mais. Por isso que a regressão na clínica com a hipnose não é tão estimulada. Porque regredir para onde? Que tipo de memória? O que vai ter lá? Pode ser que tenha ali justamente parte daquilo que te prende para deixar você mais preso no trauma, mais preso na zona de conforto. Por exemplo, quando é feito regressão de vidas passadas, há quem faça, né? As regressões, em muitos casos, leva para a época que a pessoa foi um rei, foi um grande comandante, uma rainha. Muito rei, se for ver, né? Sabe, é uma fantasia, como se fosse parte do seu próprio desejo. Eu pensei sobre isso, como se você acessasse algo que pode gerar uma ideia de fantasiosa e tal. Então, mesmo a regressão nessa vida, vamos assim dizer, já é capaz de gerar imagens criadas. O que dirá vida passada? Mas onde está a verdade nisso, né? Absoluta. Eu parto do ponto de vista de que a terapia é capaz de conseguir dar conta dessa vida. A gente consegue identificar os elementos que fizeram com que a pessoa chegasse até ali e promover as ferramentas, um caminho de autoconhecimento para que a pessoa saia dali. Não precisa necessariamente recorrer a outras vidas, por exemplo. As duas teorias podem ficar de pé, assim, mas será que um dia a gente vai saber com exatidão, do tipo, não há dúvidas com relação a isso ou aquilo? Tem coisas muito misteriosas, né? Fica no campo misterioso, né? Por falar nisso, existe um livro que não foi traduzido para o português, Signs of Reincarnation. É um cientista que traz ali 900 artigos científicos, 900 referências bibliográficas científicas sobre um diálogo da reencarnação. E a conclusão que ele chega é que não há, a priori, razão para negar a reencarnação. O cientista está falando isso. Ele não afirma. É o Brian Weiss? Não, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui em algum canto. Não há razão científica para negar. Não há razão científica para negar. James Matlock é o nome do cara. Não há razão a priori para negar a existência da reencarnação. Há lógica para você nesse raciocínio? A lógica, porque quando falamos de psicologia analítica, Jung ele vai dizer que existe um inconsciente coletivo para além do próprio humano. E que inconsciente coletivo é esse? De onde vem? Como que a gente acessa isso? Isso vem de algum canto. Não é possível afirmar categoricamente que a reencarnação exista, mas é possível permitir estar aberto ao entendimento de que existem mais coisas para além do nosso conhecimento, para além das nossas verdades que a gente construiu ao longo do tempo. E a gente está em busca dessas novas experiências. Tá? Porque quando, por exemplo, Jung, quando foi fazer uma pesquisa na sua jornada arqueológica, vamos assim dizer, ele procurou as imagens, como cada um descrevia a divindade em vários lugares do mundo. Ele descobriu que a divindade, a espiritualidade era simbolizada por um círculo, por uma mandala. Ou seja, ninguém se conectou, ninguém conversou, ninguém trocou ideias, mas havia um sentido, um conceito formado dentro das pessoas e não havia uma comunicação entre elas. Como que todas elas representaram a imagem da espiritualidade, da divindade.
através de uma mandala, de um círculo? Eis a questão, eis a pergunta. Jung, ele foi aceito na psicologia com muita resistência por conta dessas coisas esquisitas, desses comportamentos estranhos que ele tinha. Estranho para a época, né? Que época que era do Jung? Final do século XIX. Ele era de onde? Ele era um psiquiatra suíço. Ele rompeu com Freud, porque Freud acreditava que o libido era uma energia sexual. Ele dizia, não, o libido existe mais outras coisas, existem outras características que precisam ser averiguadas. E aí, Freud também acreditava que o inconsciente era um só. E aí, Jung dizia, não, existe um inconsciente pessoal, aquilo que me move em mim mesmo, e existe um inconsciente coletivo, que está para além de mim, da minha família, da minha existência, que me influencia também. E aí, os reencarnacionistas vão entender que são vidas passadas. Outros não necessariamente. Então, Jung ele veio para trazer esse diálogo até hoje. E ele é aproveitado na psicologia transpessoal, que é uma força da psicologia que ainda está crescendo no Brasil, que busca entender que o indivíduo ele parte de um pressuposto espiritual. A espiritualidade no indivíduo precisa ser desenvolvida para que o ser humano seja completo. Porque há uma sensação de incompletude, há um vazio existencial dentro do indivíduo. Ele trabalha anos a fio para ter uma casa, ele tem a casa dos sonhos. E depois que ele conquista aquilo, volta de novo o desejo de produzir, de conquistar. Ele compra o carro dos sonhos, comprou o carro dos sonhos, passou no sinal, vê um carro melhor, ele vai desejar outro carro. Isso não para, isso é infinito. Porque, na verdade, a busca infinita do homem é uma busca de Deus. É uma tentativa inconsciente de alcançarmos o arquétipo maior, o modelo maior de existência, Deus. Só que não é um Deus fora de nós, como muitas religiões pregam. É o Deus dentro da gente. Porque se há um lugar onde Deus se manifesta, é dentro. Dentro de mim. E a forma como constatar isso é quando eu vou em direção ao outro. Isso é muito louco. Por isso que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a mim mesmo primeiro. E essa é uma tarefa complexa para os dias de hoje, quando falamos de saúde mental. Porque se a pessoa não se ama, como ela vai amar o próximo? E como se aprende a se amar? Referências familiares. O pai e a mãe ensinam os seus filhos a se amarem. De que forma? Quando o pai demonstra amor pela esposa, quando o marido demonstra amor pela esposa e vice-versa, o filho aprende. É o exemplo, né? E dessa forma, a troca, a validação da criança, o colo, o acolhimento, é comemorar as notas boas e as notas ruins da escola. Mas assim, as gerações, elas são aquilo que a gente falou outro dia aqui. Nós somos vítimas de vítimas, que são vítimas de vítimas, e o grande segredo está em você quebrar a corrente e realmente falar, até aqui, isso passou de geração a geração, daqui mais não vai passar, né? Quer dizer, é você despertar pro conhecimento e pro autoconhecimento e saber onde foram os erros e dali para frente você não praticá-los novamente. Só o autoconhecimento pode fazer isso. E a religião pode produzir isso na pessoa. Sim. A espiritualidade é um caminho para isso. E é o que a gente mais precisa quando a gente fala do contexto religioso no Brasil. Estudos norte-americanos falam que fizeram estudos de crianças de 10 anos e acompanharam até o 20º ano daquela criança. Sobretudo com crianças, com os pais que atravessavam fases de depressão e também eram religiosos. Quando perguntavam para aquelas crianças se a religião que ela seguia fazia sentido, e ao longo de 10 anos que essa pesquisa ia acompanhando, o resultado foi que elas tinham 10 vezes menos chances de serem acometidas por depressão.
enquanto outras crianças, filhas de pais depressivos, que também tinham religiões, quando lhes eram perguntadas se aquela religião fazia sentido e elas diziam não, tinham 10 vezes mais de chance de ter depressão. Não há dúvida com relação a isso. Pelas experiências que eu observo, a religião ela é um apoio importante para o autoconhecimento existencial, né? Dependendo também onde ela estiver, né? Cada caso é um caso, mas de um modo geral, o despertar da fé traz benefícios ao ser humano, né? E como eu falei, não só da antropologia, mas da sociologia, da história, da filosofia, Deus é o tema central em tudo. É o foco dos estudos. De como, na antropologia, como as sociedades se constituem, como se formam. Isso vai das crenças centrais, quando nem humanos éramos ainda, de uma certa forma. Quando morria, o que acontece depois da morte? Como que a gente lida com isso? Por que acabou? Então, esses questionamentos foram gerando essa necessidade da religião. Já para pensar que daqui a 150 anos, toda a geração da humanidade não vai estar mais aqui? Nós não vamos estar mais aqui. Ninguém mais Tem vai aquela estar. história a gente não vai estar aqui. O tempo é muito... A nossa casa vai ter outra pessoa morando, provavelmente. O tempo é muito... O nosso carro, então tudo já está meio que né? morto. O que é muito, é pouco? Tem seres que duram um dia, 24 horas, meia hora. Exatamente. Qual é a relação do tempo, né? De você não estar mais aqui daqui uma geração inteira? Eu acho que é muito pouco tempo. Para o que a gente poderia aprender. A gente poderia aprender a virar médico e depois de médico virar um engenheiro civil, depois falar agora vamos estudar as plantas. Matusalém viveu quantos anos? Se eu não estou enganado, 900 e alguma coisa. Como pode isso, a ciência explicar isso? Segundo o que diz o texto, né? Pois é. E aí? Tá todo mundo de acordo? Do ponto de vista da ciência, é possível compreender, sim, a diminuição dos anos de uma pessoa. Porque a gente foi vivendo em um ambiente antinatural, pô. O ser humano ele não foi projetado para viver debaixo de luz artificial. Mas a história mostra que o ser humano, a expectativa de vida dele foi sempre aumentando, né? Mas do ponto de vista da saúde mental, não. Hoje tem casos de depressão como não tinha Sim. há 100 anos atrás. Então, o que é estar vivo? Respirando? Cada vez menos as pessoas compreendem o sentido da morte, já que ontem foi dia de finados, né? Exato. Morte é uma angústia para muitas pessoas. Mas morte é uma angústia porque não conseguem compreender a vida. E as pessoas têm medo de morrer porque não conseguem viver. E aí entra um pouco o sentido da espiritualidade, da religião e a prática religiosa. Só que isso não é uma coisa muito, muito bem compreendida, até mesmo no cristianismo, por exemplo. Os espíritas chamam de passagem, né? Eles dizem isso, né? Porque para muitos não há morte, né? É findar uma parte existencial. Se você for ver bem, na verdade, tirando, acho que o ateu, né? Gnóstico, não sei. Não deveria existir morte. Não é a morte, porque se a gente acredita que vai para o céu ou vai para algum lugar, a gente é um espírito, tendo uma experiência humana. Então, na verdade, a vida não é humana, a vida é espiritual, né? Sempre vai ser uma vida espiritual. Muitos mistérios, saberemos um dia. Mas aí existe um grande problema aí. Para muitos religiosos, acreditam numa vida boa, uma vida linda e plena e maravilhosa, no pós-morte, no céu, porque não conseguem contemplar isso aqui. Não conseguem ver isso aqui. Como é que a pessoa tem uma vida, vamos dizer, normal aqui e acha que vai morrer e vai chegar lá e vai ser tudo muito iluminado e lindo? Na verdade, não tem muita lógica nisso. Porque se é a continuação da vida, ela vai se deparar consigo mesmo.
do outro lado. Ou seja, vai continuar a mesma coisa. Só que os sofrimentos talvez venham um pouco maiores, né? Eu acredito que a morte precisa ser melhor aceita. E até mesmo desejada enquanto parte do processo. Porque a morte é a cereja do bolo. O que torna a vida especial? A morte. O que torna a vida incrível é saber que vai acabar. Isso te desperta um pensamento do tipo, temos que viver enquanto há vida. Senão você ia ficar naquela monotonia. Faz um sentido isso. Ciclos precisam ser encerrados, né? Meio louco pensar nisso, né? Ver a morte como algo boa. Viver o presente, né? Cada dia mais é um dia menos, né? Os bordões são esses, né? E você já nasce morrendo, né? Você sabe que cada dia você está indo para... E a gente pode começar com mais um dia feliz. Por isso que... Já que a gente sabe que todos nós não estaremos aqui um dia, nós temos que aproveitar o quê? Cada dia, um dia mais feliz. Certo? Exatamente. Explorar isso, né? Sim. Doutor Dene, para aquela câmera lá, o que você tem para deixar de mensagem para todos que te acompanham, admiram o seu trabalho e a forma como você pensa? Aquilo que você faz hoje não pode ser mais importante do seu propósito ou do seu destino. Porque se aquilo que você faz for mais importante, se for ruim, você vai sofrer além. Né? E é preciso saber se aquilo que você faz está de fato te conduzindo para o lugar que você quer chegar. É isso. Muito bom. Certo, Binho? Vamos nessa? Maravilha. Temos encontro marcado em outra agenda. Esse papo ainda não está 100% concluído. Não sei nem se há como concluir um papo desse. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço a rica oportunidade. Muito obrigado, caros amigos. Então, partimos para mais um dia feliz. Mais um dia feliz. Obrigado, galera. Obrigado a você que acompanhou a gente. Valeu. Pô, cara, esse papo é muito cabeça. É.